Paulo Zagallo, e aí, sua opinião, sua análise sobre o Campeonato Brasileiro? O Palmeiras deu uma caminhada boa hoje, hein? Essa vitória, mantidos os 3 pontos. Acho que o Palmeiras está num caminho muito legal. Boa noite, para mim é uma satisfação estar participando do programa. O Palmeiras vem num crescente, né, dentro da competição, né, e no início da chegada do Cuca, muita gente questionou se o clube ia dar uma subida à equipe, e eu acho que está bem adiantado para o Palmeiras esse ano pegar esse título brasileiro aí. O Flamengo aí também deu, o Zé Ricardo, depois que assumiu aí, treinador jovem, né, deu uma sequência de vitórias aí ao time do Flamengo. Eu acho que não vai ter muito que fugir não, esses que estão aí brigando aí mais o Flamengo, Palmeiras, Atlético, né? Será que não dá? Atlético Mineiro também. Eu até tive na quarta-feira, fui lá ver o jogo do Corinthians com o Atlético Mineiro na Arena. Foi um jogo equilibrado, apesar do Corinthians ter chegado mais com mais chance de fazer gol, mas foi um jogo equilibrado. Eu achei que o Corinthians caiu um pouco com a saída do Marlone e tudo, ele estava bem, o Rildo entrou, não deu aquela sequência que o Marlone vinha dando a desenvoltura ali no meio-campo do Corinthians. Paulo, você está morando em São Paulo? Não, sou carioca, estou no Rio, né? Sou do Rio mesmo. Mas estou em São Paulo aqui, tenho vindo a São Paulo. Hoje mesmo eu não vi o jogo do Palmeiras para televisão, porque eu fui ver um jogo da Copa Federação Paulista, né? Entre São Caetano e Rio Claro. Eu tenho vindo aqui a São Paulo, que eu estou com um representante aqui que está representando minha carreira aqui em São Paulo, o Juliano. E eu estou querendo buscar um espaço em São Paulo. Eu acompanho futebol desde quando eu estive na seleção sub-18, treinando a seleção. Quando vim fazer convocações, eu tive rodando os CTs, os clubes aqui de São Paulo e tudo. E eu acho que a estrutura, apesar de eu ser carioca, eu tenho que ser realista. A estrutura do futebol paulista é superior à do Rio. Até os clubes de interior e tudo, eu estive visitando e tive agora esses dias também visitando alguns clubes. Estamos fazendo alguns contatos, tem algumas coisas aí caminhando. E vamos ver se consigo abrir uma porta aí para vir trabalhar no futebol de São Paulo. Vim aqui em São Paulo também quando eu estava como técnico, foi no início da minha carreira como técnico do Madureira, no Juniores, quando eu iniciei minha carreira. E meu pai tinha vindo para São Paulo, dirigir a Portuguesa dos Esportes. E foi muito bem recebido aqui em São Paulo, meu pai, naquela ocasião que ele esteve aqui. Ele é muito querido. É a tal história, né? Você é filho de um dos maiores da história. Um cara que tem repercussão mundial. Isso é muito bom, mas às vezes também é muito complicado, porque é filho do Zagallo, é complicado. É verdade. O Edinho esteve aqui outro dia e falava desse problema, entre aspas, ele é filho do Pelé. E você está quase nisso, quer dizer, o Zagallo é visto hoje como, há muitos anos, né, sempre foi um ganhador, um campeoníssimo, aquilo que eu falei aqui. 7 Copas do Mundo, né, Paulo? Não é fácil, é um negócio assim, ganhou de todo jeito e tal. Você como jogador e 5 como técnico auxiliar. Você trabalha já há bastante tempo como treinador, Paulo. Conta um pouquinho pra gente do que você já fez. Eu comecei minha carreira em 98, no Juniores do Madureira, fiquei lá 2 anos e meio. Aí depois fui sair, eu pedi para sair na época, na época o presidente pediu, não, continua, trabalha. O Madureira sempre revelou bons jogadores também, né? Aí eu saí dali, eu tive um convite para assumir o América do Rio, aí eu fui, era um outro desafio. Também consegui fazer um bom trabalho dentro das dificuldades que eu peguei dentro do América. Infelizmente, quando eu assumi o América estava na dificuldade também, na época. Mas consegui desenvolver um bom trabalho e depois fui para o Juniores do Botafogo, né? Aí fiquei lá no Juniores do Botafogo. Em 2002, quando o Abel estava lá, que tinha aquele Campeonato Carioca, tinha o caixão, né, do Eduardo Viana, e aquele torneio Rio-São Paulo. E aí o Abel fez 2 times, um que ele estava dando preferência de disputar o Rio-São Paulo e o outro time B que estava disputando o caixão, né, o Carioca. Eu estava juntamente com o Del Aranha, né, nós ficamos ali no time B, e aí foi no time B já de profissional do Botafogo. Tive também na seleção brasileira, sub-18, né, já disputei o Campeonato Brasileiro pelo Lusiânia, a Série C do Campeonato Brasileiro, já estive no Goiás também, nos Juniores do Goiás, e tive em Brusque, Santa Catarina também, e dirigi o Guarani de Sobral também lá no Campeonato Profissional do Ceará. Rodou pra caramba. Rodei, mas sempre eu galguei assim o meu espaço. Tive experiência de observar o trabalho não só do meu pai, mas trabalho do Parreira. Sempre acompanhei desde os meus 8, 9 anos de idade.
ia aos treinos, gostava de ir aos treinos. Minha mãe até, a minha falecida mãe perturbava. Pô, você quer saber mais de ir acompanhar treino do que estudar, não sei o quê. Mas estava no meu sangue de ir ver. Cheguei a ser diretor do Botafogo, fazia parte da diretoria do Botafogo quando o Botafogo foi campeão brasileiro em 95, fazia parte da diretoria, e quando trouxemos lá o Paulo Autuori para dirigir o Botafogo, muita gente questionou quem era o Paulo Autuori naquela época, assumiu o Botafogo, e aí nós fomos campeão brasileiro lá, e depois, usando a frase do meu pai atual, tiveram que engolir o Paulo Autuori naquela época, né? Essa frase é eterna. Marcelinho. Então eu acompanhei o trabalho de vários treinadores olhando. Excelente, excelente. E o seu pai está bem hoje? Tá, graças a Deus. Tem uns probleminha, a idade vai chegando, infelizmente, mas graças a Deus está lúcido, acompanhando tudo que é jogo, tudo em casa. Legal, legal. E ele é espetacular. Você que vive no Rio, né? Confesso que pra gente agora a gente está prestando mais atenção no Zé Ricardo, mas pra gente uma surpresa. Saiu o Muricy. Pô, quem é esse Zé Ricardo? Interino, vai ficar lá uma semana e tal. De repente o cara explodiu e tá aí. Você já conhecia bem o trabalho dele, Paulo? Não, eu ouvia falar o trabalho dele da base, né? É um rapaz que já estava na base do Flamengo ali há um tempo, né? Que já conhecia a garotada toda, né? Então esses jogadores que estão subindo, já conhecem a metodologia de trabalho dele, está ajudando no trabalho dele na equipe principal. Tanto que eu vi outro dia uma matéria, os jogadores já mais rodados, né? Quando o Zé Ricardo assumiu, e os garotos estavam lá, foram perguntar como é que era o Zé Ricardo, e hoje em dia a gente só vê o pessoal já mais rodado, né? Do time do Flamengo, enaltecendo o trabalho dele, e ele está com os méritos dele, né? De que ele pegou o Flamengo e deu essa alavancada no time do Flamengo. O time do Flamengo subiu de produção na mão dele. E joga bonito o Flamengo, né? É legal de ver jogar. É um time muito aguerrido, né? Já é a coisa da torcida, né? Já ajuda, empurra também, né? E em cima do que o Marcelinho falou, né? Que tinha alguns jogadores que não estavam fazendo questão de estar na seleção brasileira, que não estavam, pelo que a gente entendeu, que tinha jogadores que não estavam fechados com o Dunga, não fazia questão de estar ali na seleção brasileira. Agora, uma coisa você nota na seleção agora. A seleção está mais solta, está mais leve, os jogadores estão mais criativos, com mais liberdade. Paulo, ia ter um detalhe. E com mais vontade de estar desenvolvendo. Você vê, quando perde a posse de bola, você vê que o time tem aquela recomposição. Até o Neymar está vindo, você vê, ele vem para marcar, fechar. Por exemplo, agora o homem de frente, que é o Gabriel Jesus, né, que está sendo. O Gabriel, ele não é ele só homem lá de frente. Ele tem liberdade, ele se movimenta, ele vem buscar, passa o Neymar, ou passa o Felipe Coutinho, vem o Renato Augusto, né, de trás. Então a equipe está mais, sabe, com mais vontade de jogar, uma equipe mais leve dentro de campo. Segundo Paulo Zagallo, por que os gols de falta caíram não só no Corinthians, mas em todo o futebol brasileiro? Ué, caiu, acho que não estava vendo treinamento, né, tem que se ficar mais no treinamento. Na época lá, o Marcelinho sabe, o Zico, na época do Zico lá no Flamengo, acabava o treino, o Zico ficava lá batendo falta, depois todo mundo ia pro vestiário, o Zico ficava lá treinando 50 chutes, 100 chutes lá, entendeu? E não é só isso não, a qualidade técnica dos nossos jogadores em determinados caiu um pouco em relação ao passado, né? Eu acho que as equipes antigamente eram mais eficazes. Tecnicamente, eu acho que o trabalho nas categorias de base naquela época era um bom. Você vê, eu pego o Santos ainda da década de 60, eu era garoto, Botafogo, quantos jogadores do Santos Botafogo revelava aí, entendeu? E outra coisa agora, o Fábio, né, que assumiu agora aí, está fazendo, a diretoria do Corinthians está fazendo a mesma coisa que o Botafogo fez com o Jair Ventura, né? Que já era funcionário do clube. E o Flamengo com o Zé Ricardo. O Jair Ventura também assumiu, só que a cobrança da torcida do Corinthians é muito maior que a do Botafogo. Flamengo e Corinthians são as torcidas de maior cobrança, né? Anitta, você tem uma foto? Eu tenho uma foto. Você também recebeu pelo Rodrigo Rodrigues a fotografia? Rodrigo Rodrigues causando, mesmo não estando aqui, ele causa de longe. Vamos colocar na tela, por favor. Olha só o que fizeram com o senhor. Ué. Será que está, Paulo Zagallo e Galvão? Paulo Zagallo. Você se reconheceu ali na foto? Eu estou me reconhecendo, claro. Gostou dessa Ele montagem? diz que o Paulo Zagallo está se galvanizando. Gostou da montagem? Que tal? Interessante. Já tinham falado isso?
Não. Eu também não tinha achado, mas é que parece ali, parece, é verdade. O sorriso tá... E o óculos, né? E o ângulo... O óculos já mudou agora, não é aquele que tá lá, não. Paulo Zagallo, teu pai viveu coisas espetaculares, viveu esses grandes momentos do futebol, Santos e Benfica. E aí eu peço até uma confidência sua, nas memórias, conversando com teu pai, quais as referências que ele faz, aquele Santos e aquele Benfica? Não, eu tinha falado anteriormente, né, do time do Botafogo e do Santos daquela década de 60 e pouco. Eu era muito garoto. Que eu vejo, o pessoal hoje em dia fala muito, né, do Barcelona, de tic-tac, né, o toque de bola, só com a posse de bola, chegava no gol com a posse de bola. O time do Santos e do Botafogo daquela época, de Pelé, Pepe, Botafogo também, né, de Garrincha, Newton Santos. Palmeiras da Academia. Palmeiras, aquele time chegava também, era tic-tac também. O Flamengo do Coutinho era um pouco assim. Mas eu tô falando também. daquele time, entendeu? Então, o pessoal só fala que eu não querendo tirar o mérito do Guardiola, de maneira nenhuma. Mas é o tic-tac agora. Que isso? O time do Santos, o time do Botafogo, do Palmeiras, de décadas atrás, também é tic-tac. O próprio Marcelinho jogou em time que o time chegava tendo triangulação pelo lado do campo, por dentro do campo. E aí? Agora, eu quero enaltecer sempre o lado de fora, não quer enaltecer. Bota igual já aconteceu aqui, trazer os treinadores europeus para treinar aqui, sem tempo para treinar. O nosso campeonato brasileiro é um dos mais difíceis que tem do mundo, né? E tem outra coisa, lá fora, o treinador chega para a diretoria, eu quero esse jogador, quanto custa? 5 milhões de euros, vem. Esse aqui quanto custa? 10 milhões de euros, traz. Aqui não, aqui... Então, eu quero enaltecer sim os trabalhos do treinador brasileiro, porque eles trabalham dentro da dificuldade. E aí, Paulo, como é que é essa coisa de parar? Você deve ter acompanhado tanta gente parando com o trabalho, o seu próprio pai, jogadores, enfim, como é que é isso? Eu acho que para jogador é até mais difícil assim do que porque o jogador está mais na mídia, né, garotada, mulherada tudo em cima que fica, mas é verdade, né? Então, o jogador já tem que vir se preparando mesmo, né? Psicologicamente. Você sente que as pessoas hoje se preparam ou não? É só ilusão? Tem que preparar, mas ninguém se prepara? Não, eu acho que tem que se preparar, mas eu acho que a maioria não se prepara não, para parar. E aí, às vezes, o que acontece, né? A pessoa está no glamour, está né, na mídia por tantos anos, de repente para, não se preparou emocionalmente, nem psicologicamente. Aí, às vezes, a pessoa entra em depressão e tudo. Você vê jogadores antigos aí, o próprio Nunes, do Flamengo, né? Que sempre teve aí, e, coitado, e não, eu acho que ele não se preparou nem psicologicamente para largar o futebol e entrou, teve problema de saúde, que o nego fala, né? Lá na Gávea tinha tentado até ajudar ele e tudo. Ele está até com dificuldade financeira, né? Embora tenha conseguido muito dinheiro na carreira. Porque a vida do jogador de futebol é curta. Então, você tem que juntar o dinheiro, guardar um dinheiro. Não adianta você andar de carro importado, andar para as noitadas e não guardar dinheiro. E aí quando parar, se a pessoa não se qualificou, como o Marcelinho acabou de dizer, se qualificou para você trabalhar, você comentar, né, jornalismo que você fez. E aí? Porque você ganhava 100 e gastava 50, agora você não ganha 100, tem que gastar 20. Você não ganha nem R$1 mais. Não, e aí, entendeu? Se a pessoa não investir em alguma coisa... Aí... E é difícil ganhar um jogador do porte do Marcelinho, ganhar o que ganhou. Por mais bem qualificado que seja como jornalista, ou seja lá o que for, né, em qualquer profissão, é muito difícil ter o mesmo ganho que se tem 1% dos jogadores de futebol. O meu pai sempre brincava com os filhos em casa, falava assim, pô, eu nasci em época errada, porque eu fui fazer minha independência financeira como treinador, porque hoje o jogador devia ter nascido depois, que eu ia ganhar, se eu tivesse mantido o mesmo padrão dele quando ele jogou, claro, né? Eu ia ganhar como jogador e ia ganhar como técnico também. Claro, e é difícil, né? Aquele pequeno grupo que ganha muito dinheiro, ele não vai conseguir ganhar de novo aquilo que ele ganha, né? Eu converso muito com ex-jogador nesse sentido, falo, cara, cuidado para não gastar o que você ganhou lá atrás, você não vai ganhar de novo. Então, cuidado com vai investir, porque é verdade. Tem os sindicatos do atleta que ajudam, alguns atletas, né? Até lá no Rio tem, lá onde o Alfredo Sampaio lá também tem. Né? O Djalma Santos, eu já contei a história aqui, quando eu fui fazer o livro dele, eu cheguei na casa dele, Djalma com 82 anos, o teu pai, inclusive, deu um depoimento importante para mim no livro. Cheguei na casa dele, uma casa humilde, boa casinha, mas uma casinha humilde na periferia de Uberaba. E aí eu perguntei para ele, no meio da história, um carrinho, um golzinho lá e tal.
Aí ele disse assim, Djalma, você ganhou bastante dinheiro? Ele falou, nossa, demais. Aí eu fiquei olhando, ele disse assim, eu sei o que você está pensando, pô, ganha tanto dinheiro e tem essa casinha só? Ele falou, sabe o que é? Eu parei com 42 anos, com 41 anos. Faz 41 anos que eu vivo daquele dinheiro. Então eu ganhei dinheiro pra caramba. Aproveitou bem o dinheiro, né? Eu em fevereiro agora de 2017, se eu não receber nada até agora, eu vou fazer 14 anos que eu tenho de um clube que eu trabalhei, não preciso citar o nome aqui, está na justiça, vai fazer 14 anos em fevereiro de 2017.